Amor e cérebro. A nossa relação com o corpo, ela é engenhosa. E, especialmente, quando nós nos voltamos para olhar para uma das suas peças mais fundamentais, chamada cérebro, o nosso encéfalo. Efetivamente, a história da medicina vem mudando de concepção à medida que vai estudando mais o ser. Antigamente, a morte era definida pela parada do funcionamento pulmonar. Parou de respirar, aí estava estabelecida a morte. Depois, a concepção ficou do coração. O coração, em parando, dispunha-se, portanto, da morte. E, finalmente, a medicina conseguiu perceber que é o cérebro que, em parando de ser oxigenado e os seus neurônios estabelecendo um movimento de anóxia cerebral, morrem. E é o cérebro, portanto, hoje, quem define se o indivíduo está vivo ou morto, considerando a manifestação corpórea. Essa máquina engenhosa, fantástica, que se chama organismo, corpo físico, em verdade, ela é um instrumento de expressão. E hoje nós observamos com muita beleza a neurociência avançando na direção da documentação daquilo que está para além dessa máquina, sem que essa estrutura física caia de beleza, de encanto, de poder, de fascínio. Efetivamente, o corpo continua sendo tudo isso. No entanto, ele cede lugar para, numa hierarquia de importância, a um ser que o transcende, a um ser magnífico que está para além da biologia, que é o espírito. Na verdade, são dois paradigmas que se defrontam. O paradigma materialista, que só olha para a máquina do corpo físico, que só olha para a biologia, para a estrutura anatômica e funcional. E um outro paradigma que vai para além do corpo numa perspectiva de natureza espiritual. Aqueles que olham só para o corpo encontram no cérebro, efetivamente, o centro orquestrador da vida e definem, numa visão cerebrocêntrica, de que o ser humano é o seu cérebro. Logo, emoção, sentimento, pensamento, saudade, tudo são decorrentes do cérebro. Esse olhar, que é um olhar materialista, naturalmente se inclinando para o ateísmo, ele tem consequências ético-sociais muito perturbadoras. Porque quando se olha para o sistema nervoso como sendo igual à nossa identidade, nós não respeitamos o embrião, quando o cérebro ainda não está formado, ou quando ele está em formação, não concluído, não maduro. E por isso, nesse olhar, alguns países promovem o aborto até com 5 meses de gestação. Às vezes introduzem no útero uma substância alcalina para estabelecer um desequilíbrio dentro da matriz uterina, a fim de matar o feto para depois retirá-lo. Ou seja, é um assassinato que se faz em 2 tempos. Primeiro, lançando-se uma substância que possa matá-lo dentro do ventre e depois retirá-lo, porque se for retirar, ele nasce vivo. Esse olhar, ele está centrado numa visão bem organicista e que, em olhando para o cérebro, é possível fazer o aborto antes que o neuroblasto esteja formado. Portanto, a pílula do dia seguinte, utilizada como mecanismo abortivo, encontra legitimidade ética no paradigma materialista. Esse mesmo paradigma que centra no cérebro como centro da vida, quando nós vamos avançando, experimentamos, por exemplo, na finalização da cronologia biológica, uma doença degenerativa, uma demência senil, um Alzheimer, por exemplo, é, portanto,
de se inclinar para não se valorizar aquela existência, porque aquele ser está morrendo, porque o seu cérebro está morrendo num processo de atrofia inevitável e exagerado no caso do Alzheimer. E, não poucas vezes, em muitos países, se promove o suicídio assistido, quando o indivíduo, percebendo que ele começa a apresentar sinais de Alzheimer, ele se interna numa clínica e, mediante o auxílio profissional médico e com o apoio da legislação, ele promove, então, a sua própria morte, que ele autoriza percebendo que ele está morrendo porque o seu cérebro entrou em degeneração, junto com a sua estrutura biológica que está definhando na velhice. Ou então, quando ele apresenta uma doença grave cerebral, ainda que não idoso, também a família pode se inclinar para permitir a eutanásia. Não obstante o ser ainda não tenha morte cerebral, mas em alguns países a eutanásia ela se estabelece ativamente em função de se considerar que aquela vida caminha para o final, de vez que o cérebro ele está danificado a tal ponto que não é possível recuperá-lo. Nesse sentido, efetivamente, o paradigma materialista, o modelo de concepção de vida, empurra a vida de uma forma tal a equivalê-la com o corpo físico, como se fôssemos apenas uma máquina, como se não fôssemos um ser subjetivo, não fôssemos emoção, como se não fôssemos espiritualidade, porque tudo isso, na verdade, seria um resultado da estrutura física. O cérebro e o corpo seriam a causa. As emoções, os sentimentos, os pensamentos seriam uma consequência. Portanto, a subjetividade seria um epifenômeno do cérebro, uma consequência do cérebro. Esta percepção é assustadora, porque ela estimula os abortamentos dos fetos que têm deficiência cerebral. Elas estimulam o abortamento em geral quando o ser ainda não está constituído cerebralmente ou quando não está maduro cerebralmente, delimitando meses na gestação onde se pode intervir e se fazer o aborto, porque ainda não há sistema nervoso maduro ou ainda não há o neuroblasto constituído. Esse é um olhar, portanto, perverso, porque se encaminha para uma visão ancestral grega de Esparta. O que vale é o corpo e o corpo saudável. Esse mesmo olhar inclina-nos para a eutanásia, a subvalorização da vida, o internamento dos velhos e o abandono deles, porque eles já viveram, agora estão com Alzheimer, não sabem mais o que estão dizendo, o que fazendo. Então o mínimo que se faz é uma solidariedade fria de um internamento distante, aonde você não mais visita o seu familiar, porque é como se ele jamais não existisse, porque ele não se comunica com você e o cérebro caminha para a morte. Mas há um outro olhar. Vamos ver o outro olhar. Você já conhece a Livraria da FEB? Não? Vem comigo! Aqui você encontra os lançamentos da FEB Editora. Os livros espíritas mais procurados, DVDs com grande variedade de conteúdo produzidos pela FEB TV, além de livrinhos infantis que irão fazer a alegria da criançada. Tudo isso com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Venha nos visitar! Portanto, há uma outra forma de enxergar a vida, uma outra concepção existencial, que, curiosamente, vem hoje da área da própria academia. São os neurocientistas que vão se alinhando num novo modelo de conceber a existência do corpo a partir do cérebro. Isto está posto, capitaneado por Mário Beauregard, que publicou uma obra notável, resultado das suas pesquisas, com o nome de O Cérebro Espiritual. Esse notável canadense propõe um paradigma pós-materialista. Diz ele que o paradigma materialista não dá conta de explicar o funcionamento do cérebro em relação ao próprio ser humano e propõe
de que há uma subjetividade que repercute no cérebro, de que não é o cérebro, portanto, que gera a subjetividade, de que é a subjetividade que impacta o cérebro. Essa visão, nessa nova formatação científica, nesse paradigma no qual se alinham mais de 100 cientistas com Mário Beauregard, do paradigma pós-materialista, é a mesma percepção que vai chegando na academia daquela que o Espiritismo propõe há mais de 1,5 séculos atrás, de que efetivamente nós somos um ser espiritual, que nos valemos de um corpo. Nós não somos um corpo pensando em espiritualidade ou exercendo uma espiritualidade. Nós somos espíritos fazendo um jornadear humano. Portanto, é o espírito o elemento causal da existência. O cérebro, como o corpo físico por extensão, é a expressão, é a consequência do espírito. É o cérebro que é um epifenômeno do ser causal, que é o ser que somos, o ser espiritual. De que pensamento, sentimento, amor, emoção são estruturas que fazem parte do espírito e que se expressam através do mecanismo cerebral. Esse olhar de que o cérebro ele é uma expressão do espírito faz-nos, portanto, olhar para o cérebro e para o corpo físico com uma percepção diferenciada. Diferenciada não dando menos valor, ao contrário, valorizando, porque ele é o nosso templo sagrado em que nós nos habitamos, em que nós vivemos, em que nós estabelecemos o nosso processo de vivência, de sacralidade, de desenvolvimento intelecto-moral. Portanto, a estrutura física, ela é a nossa casa, que serve de nossa habitação, nós que somos o espírito. E essa percepção dá ao cérebro uma importância fantástica, porém, dá uma importância relativa. Mas a relatividade da sua importância é que significa para nós, espiritistas, de que o cérebro ele precisa ser conservado, valorizado e, portanto, de que ele tem um valor que precisamos resguardar. Porque ele, em sendo a expressão do espírito, a casa que governa o corpo, através da qual o espírito se manifesta, nós precisamos ter para com o corpo o profundo respeito. E, portanto, ao invés de desprezarmos o corpo físico porque somos espíritos, ao contrário, nós valorizamos, mas valorizamos dentro do relativismo da composição entre espírito, o corpo espiritual e o corpo através do qual ele se manifesta. Por isso, nós honramos o corpo sem idolatrarmos. Nós conservamos o corpo sem necessariamente nos identificarmos com ele como se fôssemos ele. Nós tratamos o corpo como sendo o veículo da nossa expressão, a ferramenta do nosso processo de trabalho evolutivo. E, portanto, temos que cuidar muito bem dessa ferramenta, porque a ela estamos vinculados quando estabelecemos a nossa conexão primeira através da fecundação. É, portanto, nesse novo modelo de concepção de vida que o Espiritismo propôs, que hoje a ciência aos poucos vai se aproximando, que nós aprendemos a valorizar o embrião desde a concepção, lhes concedendo cidadania. É nessa concepção que nós aprendemos a respeitar o cérebro do embrião quando ele vai se conformando e modela um feto com uma alteração de natureza cerebral. Nós médicos, que fazemos um juramento médico, segundo o código de ética estabelecido no nosso país, no Brasil, no ano de 2010, nós não podemos usar a tecnologia a serviço da discriminação e temos que respeitar a identidade, a individualidade do ser que está ali posto que toda a tecnologia nos serve para apoiar e respeitar o ser que ali está posto. E o nascituro é o nosso paciente. E quando ele apresenta uma alteração, nós aprendemos a respeitar,
Porque ainda que o cérebro esteja danificado, o cérebro não é a pessoa, é uma expressão da pessoa. A pessoa transcende o cérebro. Esse olhar, portanto, faz-nos valorizar todas as crianças, defeituosas ou não, que apresentam defeitos congênitos ou hereditários ou não, mas também faz-nos valorizar lá ao final da existência, proclamando a ortotanásia, ou seja, respeitando a vida para que ela possa encontrar a morte no seu momento natural, não lhe apressando a morte através da postura da eutanásia, que é uma atitude de apressamento indevido da morte quando o indivíduo ainda está no corpo. O seu cérebro funciona, está ativo, o espírito está conectado e nós suprimimos essa vida biológica porque ela está terminal. Por isso, essa visão espiritualista, espiritista e desse novo paradigma que vai agora se afirmando, o paradigma pós-materialista na Terra, ela nos faz respeitar a vida através da medicina paliativa, dos cuidados com o paciente terminal, do aconchego, do amor, porque há um ser vivente ali, muito embora o corpo esteja se esgotando, até que chegue o momento natural da desencarnação, da morte física, e o cérebro pare de funcionar, mas a vida palpitante continua para além do corpo, que foi a sua veste, agora devolvida para a alfaiataria da natureza. Assim, estamos diante desses dois modelos que nos convidam a valorizar o nosso corpo, emprestando-lhe, no entanto, o valor que ele merece na relatividade de expressão que é da nossa estrutura espiritual. E como se dá essa conexão? O espírito interfere no corpo, o corpo interfere no espírito? Vejamos no próximo bloco. Assim, quando nós percebemos a luz do pensamento espírita, que nos concita a olhar por um modelo de transcendência, que foca de que o ser essencialmente que somos é, portanto, de natureza espiritual, e que mergulhamos no corpo e saímos do corpo numa viagem corpórea, através da qual aprendemos a amar, a ser felizes, desenvolvemos as nossas emoções para que elas possam se transformar em emoções superiores, ampliamos a nossa capacidade de respeito à vida, de inserção social, de respeito ao outro, enfim, esse processo intelecto-moral que vamos desenvolvendo através de uma estrutura corporal que nos é concedida desde o momento da concepção até a finalização da estrutura física, faz-nos entrever de que efetivamente temos que valorizar o nosso corpo. Todavia, há ainda questionamentos que são de relevância a serem feitos, porque o espírito, em se vestindo do corpo, pergunta-se se esse corpo não interfere no espírito, já que ele é expressão do espírito, diferentemente daquela primeira modelo de concepção que coloca o corpo como sendo a causa das nossas emoções, sentimentos, pensamentos, e nós como sendo o resultado do corpo. Essa visão espiritualista, espiritista, mostra que é ao contrário, é o espírito que gera o corpo. Mas cabe ainda essa pergunta, mas o corpo não interfere no espírito? Allan Kardec teve ensejo de indagar sobre se o organismo influencia no espírito ou não, e os espíritos afirmaram positivamente: é natural que o corpo físico ele impacte o espírito,
Quando experimentamos a ingestão de uma determinada substância, por exemplo, física, ela impacta o espírito. Quando tomamos algo que afeta o nosso sistema nervoso central, impacta o espírito. Quando o corpo ele fica movido por uma infecção bacteriana, viral, que afeta o cérebro, impacta o espírito. Então, o corpo, ele, em sendo uma expressão do espírito, ele devolve para o espírito, através daquilo que acontece com ele, um movimento de influenciação e gera no espírito repercussões. As mulheres conhecem muito bem isso. Quando tomam os hormônios ou nos processos menstruais, quando há uma alteração hormonal nas tensões pré-menstruais, que ensejam, às vezes, alterações do comportamento, aumento da irritabilidade, da ansiedade. Além das alterações orgânicas, surgem alterações psicológicas. É a forma como o espírito reage a uma alteração hormonal. As drogas psicoativas, que fazem parte das dependências químicas, por exemplo, ou dos medicamentos prescritos adequadamente como remédios pelos profissionais da área da psiquiatria, por exemplo, que atuam esses remédios no sistema nervoso central, impactam no espírito, sim. Então não podemos desconsiderar de que tudo o que acontece no nosso cérebro e no nosso corpo afeta mais ou menos o nosso espírito. No entanto, é um processo dialético, através do qual essa influência ela tem uma repercussão em função da postura do espírito, da evolução do espírito, do grau de diferenciação que esse espírito tem de se sobrepor ou não à matéria afetada. Por isso que, às vezes, uma virose que alcança o cérebro, ela, não obstante gera uma encefalite, ela não altera tanto um, mas altera o outro indivíduo. Por que altera o outro? Ativando-lhe conteúdos psicológicos que ele dispõe, que se magnificam durante o curso da infecção. É a idiosincrasia, é a especificidade de cada um. Portanto, nós temos a clara percepção de que o instrumento igualmente influencia o musicista. O musicista hábil, que toma um instrumento tosco, não consegue expressar-se adequadamente, do que se ele se valesse de um instrumento que pudesse ser refinado. Assim somos nós em relação à nossa estrutura corpórea. Cuidar do corpo, portanto, para que o corpo nos permita que psiquicamente possamos nos expressar. Se o colesterol sobe demasiadamente, ou o triglicerídeo, às vezes surgem sintomas, tonturas, por exemplo, um embotamento, começa a surgir um desconforto mental decorrente de uma substância que está desequilibrada no nosso metabolismo, porque ela se aumentou em razão de uma alteração genética ou então em função de uma alimentação inadequada e afeta o bem-estar, o equilíbrio, a lucidez do espírito encarnado. Logo, esse olhar faz-nos ter pelo corpo um profundo cuidado, um profundo respeito, porque o que fazemos com o corpo, ele impacta-nos naturalmente. Mesmo nos processos genéticos, também esse processo que volta para o espírito, mesmo assim, mesmo considerando todas essas influências, no entanto, nós não podemos descartar de que é o espírito o agenciador, o causador de tudo quanto acontece no corpo. É que, por exemplo, alguém que modele uma doença genética, ele o faz porque o espírito necessita disso. Então ele gera, através dos genes, uma doença que, em ativando os genes, vai lhe afetar o comportamento, vai lhe afetar a postura diante da vida, porque o corpo vai apresentar uma patologia gênica e se pergunta, do ponto de vista da genética, mas por que esse ativou o gene e o outro não? É porque esse espírito necessita. E ao ativar o gene e apresentar a patologia, essa patologia diz para o espírito que ele precisa ter vigilância, precisa aprender alguns conteúdos existenciais
no campo da sua evolução, e por isso surgiu aquela doença, de que aquela doença não é um acaso biológico, não é culpa dos pais. Os pais apenas deram os implementos, e o espírito vale-se disso e constrói um corpo que vai lhe afetar a vida, mais ou menos, de conformidade com as suas necessidades evolutivas. Vejam quanta beleza nós entrevemos quando olhamos para o espírito, para o seu corpo espiritual antes de reencarnar, o seu corpo físico quando ele reencarna e quando ele sai do corpo, voltando para a vida primária, primitiva, original, que é o mundo espiritual, depois de se aproveitar desse corpo físico, como alguém que entrou num carro, fez uma grande viagem, alcançando o seu objetivo almejado, em função de ter cuidado do corpo, conservado o corpo, mas tido consciência de que o corpo é o seu instrumento de trabalho. Não é ele próprio, é o seu instrumento de evolução. E de que o espírito, portanto, ele tem prevalência, porque ele existe antes do corpo, durante o corpo e após a vivência corporal, após a morte biológica.